Conheceis os mandamentos: não cometeis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. São Marcos, São Lucas e São Mateus, e por fim no Êxodo, a Escritura Sagrada na Bíblia, este mandamento tão importante. Honrai vosso pai e vossa mãe. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje, juntos, vocês me dão a honra de podermos estudar, podermos ir nos aprimorando, melhorando um pouquinho mais a cada dia o nosso eu, o nosso pensamento, o nosso espírito, melhorando o eu moral, o homem de bem, que no futuro mereceremos a evolução que a gente conquistar, quem sabe a regeneração mais próxima a cada dia, e assim Jesus redivive em nossas vidas, através da doutrina espírita, brilhando em nosso coração. Este capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos lembrar da importância de honrar vosso pai e vossa mãe, aonde Kardec, com a instrução de todos os espíritos que ampararam e ajudaram durante essa obra, na sua criação, na sua edição e nos seus ensinamentos, coloca como primeira leitura a piedade filial, que nós estudaremos hoje juntos, com a graça de Deus, com a presença de Jesus e com o amparo dos nossos irmãos espíritos amigos. Para que a gente possa começar, eu queria trazer um poema que é uma reflexão, que foi musicada por tantos cantores caipiras, sertanejos raiz, que a gente conhece tanto, que é um poema que foi escrito por Ted Vieira e por Palmeira para ser musicado, mas que é retirado de uma obra do passado que sempre retrata a figura de um pai e um filho, no momento em que esse pai precisa desse filho. Conheço um velho ditado, que é do tempo do Agás. Diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não trata de um pai. Sentido o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de implicar. Ou você manda o velho embora, se não quiser que eu me vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir. Hoje aqui dessa casa, o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi, que eu acabei de curtir, que vai servir de coberta para onde o senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do seu avô. Seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho comovido, para não ver o neto chorando, partiu então o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: para que você quer esse couro que o seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou me casar. O senhor vai ficar velho, comigo virá morar. Pode ser que aconteça de nós dois não se combinar, e essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Um poema tão lindo que na nossa cabeça, ao ir declamando, vai vindo como se fosse a música, que nos traz uma reflexão gigante, que nos relembra que todos nós temos pai, temos mãe e que todos nós somos filhos. E hoje estudaremos juntos essa piedade filial. Mas primeiro, o que é que vem a ser a família? No que temos que entender ser essa família que a gente forma aqui nessa terra? Se a gente perguntar para qualquer criança, e para elas principalmente, que tem o coração tão puro ainda, sem muita malícia, sem muito egoísmo, sem desejo nenhum de vingança, eles vão logo dizer:
Família é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é o cachorro, é o periquito. E assim vai. Depende muito de como é formatada a família dele. Ou família são meus dois pais, família são minhas duas mães. Ele vai falar o que ele vive dentro de casa. Olha a importância dessa criança, desse serzinho que a gente acha ser tão imaturo ainda, sem conhecimento, sem vivência do mundo, que formata a família pelas pessoas que ela tem convívio próximo. Às vezes escolhem as professoras da escola, os amigos, algumas outras pessoas e a englobam como se fosse família. Será que essas crianças estão erradas? Será que esse pensamento está errado? Nós somos seres de convívio social. Convivemos com uma família desde quando nascemos. Desde os primórdios que chegamos a essa terra, somos seres de sociedade. Vivemos em bando, em conjunto, em grupo. Será que se não tivesse necessidade de vivermos em harmonia entre pessoas, nasceríamos entre família? Ou a gente nasceria afastado, numa região longínqua, numa caverna, e nunca mais veria ninguém ou nunca teria encontrado outro alguém? Será que se não fosse necessário, um pai e uma mãe, será que nessa terra o nascimento se daria pela fecundação de um óvulo por um espermatozoide? Uma gestação de 9 meses, talvez um pouco menos, mas uma gestação de um certo tempo? Um nascimento e essa evolução? Nada que existe na criação é por acaso. Deus faz cada das coisas que a gente vê, o que acontece, o que a gente tem, o que a gente é, com um propósito específico. Como diria meu saudoso avô, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, sem que Deus tenha ciência, sem que tenha a mão de Deus ali operando. No costume da sociedade antiga, a época de Moisés, tínhamos uma sociedade já muito bem informada, muito bem definida de quem eram as pessoas, como se formava, quem eram os casais, quem eram os senhores, os escravos, os servos, os funcionários, tudo já era muito bem definido. Mas diferente do que é hoje, ainda se a gente analisar da nossa sociedade para lá, a gente vai considerar que a sociedade de Moisés era atrasada. Da mesma forma, quando Moisés vai pensar na sociedade de Abraão e Abraão vai pensar na sociedade primitiva das cavernas. O detalhe é que desde os primórdios, se a gente ler o Velho Testamento, nós vamos ter figuras maternas e paternas. E a importância dessas figuras na vida de pessoas, na vida do mundo. Se pegarmos o conto do Éden, do paraíso, onde tínhamos Adão e Eva, criaturas criadas por Deus, assim como nós também fomos criados por Deus para a evolução. É claro que o Velho Testamento, por ser o livro da história do povo hebreu e foi contado de geração por geração, de pai para filho, ele vai tendo alegorias criadas, histórias são aumentadas e por aí vai. Mas nós temos a figura de uma mulher e de um homem que teriam que dar fruto a toda essa humanidade. E segundo a Bíblia, eles dão fruto a toda essa humanidade. Todos nós somos descendentes deles. Aqui eu não estou entrando no mérito se essa história é verdadeira, se ela faz sentido ou não faz sentido. Eu quero trazer a alegoria que existe na Bíblia da importância de um pai, da importância de uma mãe. Quando Deus promete a Abraão, através da mediunidade de Abraão, na Bíblia fala que Deus se transfigurou a Abraão de alguma forma, mas é mediunidade. Ele promete uma descendência próspera a Abraão, desde que Abraão abandonasse os costumes do politeísmo, seguisse o Deus único e que Deus guiaria o povo de Abraão, que seria uma descendência muito próspera, até Canaã, até a terra prometida. Abraão, então, se coloca na figura de um pai para todo um povo. E assim ele o é. Porque a descendência de Abraão, não os filhos, mas netos, bisnetos, tataranetos, o que veio depois de Abraão, seja na linha genealógica ou na linha de segmento, de seguidores, de discípulos, que seguiam e seguem até hoje, muitos deles, os ensinamentos do profeta Abraão, essa descendência, ele se colocou como pai, como alguém que teria que cuidar,
mostrar caminho, trazer explicações, trazer consolo e também colocar ordem. Esse povo, apesar de receber todo esse ensinamento, acaba se desviando. E a gente vai ter como Moisés uma nova figura patriarcal. Uma nova figura de alguém que tira um povo da escravidão e precisa dar atenção, carinho, cuidado, precisa também fazer as correções, precisa dar direcionamento para aquele povo. Com isso, com essas histórias bíblicas que eu quero dizer, eu começo a pensar no costume da sociedade de formar famílias físicas, carnais, onde temos um pai, uma mãe, ou qualquer outro tipo de formatação. A gente não está nessa palestra tentando prever uma formação de família. Famílias são pessoas que se amam e convivem junto, independente do que é. Certo? Para ser um pai ou uma mãe, a gente só precisa pensar no quesito biológico, um pai e uma mãe, para o quesito biológico de fazer uma vida. Mas pode ser, por exemplo, um doador de espermatozoide, uma doadora do óvulo, e ali temos o conceito de família, onde duas mães criam uma criança, onde dois pais, e por aí vai. Um avô e uma avó, um tio, uma tia, um padrasto e uma mãe, uma madrasta e um pai. Uma adoção não faz diferença. Esse não é o conceito de família que a piedade filial quer trazer. A piedade filial que Kardec traz no Evangelho, a doutrina espírita nos revive, lembra de Jesus. Quando Jesus pega o Deus que era o Criador, o Deus que tinha um tom um pouco perverso, um pouco vingativo, egoístico, que era preciso ter sacrifícios, que era preciso fazer muitas coisas para agradá-lo, e transforma esse Deus num Deus Pai. Quando Jesus nos mostra Deus como um Pai, Pai dele e Pai nosso, afinal, na oração principal que ele nos ensinou, na oração dominical, ele nos traz: Pai nosso que estais no céu. Se o Pai é nosso, Jesus nos coloca na figura de todos irmãos. Nos coloca na figura de uma grande família. E a doutrina espírita, que vem escancarar as portas do mundo espiritual para o mundo, coloca o tom da reencarnação, da vida espiritual imortal, dos espíritos que vêm reencarnando e vivendo e partindo e voltando, como seres que, além de irmãos, por serem filhos de Deus, formam laços que se prendem a pessoas, que se prendem a outros espíritos. Na maioria das vezes, laços de amor, de afeto, de alegria de estar juntos. Eu estou junto com esse espírito, formei um elo, formei um laço, porque eu o amo bastante, porque eu agrado do convívio dele, porque nos agradamos mutuamente e nos ajudamos à evolução. Mas muitas das vezes, formamos também elos e laços com espíritos desafins, com aqueles espíritos que a gente não queria estar perto, mas de tanto odiar, de tanto desejar mal, de tanto fazer o mal para eles e eles para mim, acabamos por nos formar um elo talvez até mais forte, que nos une de uma certa forma pela dívida. Uma união que seria pelo amor, que agora vira uma união de dívida, aonde eu tenho dívida com ele e ele tem dívida para comigo. E assim acabamos nos entrelaçando. Mas Jefferson, você deu uma volta gigante para poder trazer o assunto piedade filial e a gente nem começou o assunto ainda. Muito pelo contrário, nós estamos muito evoluídos no assunto. Porque quando a gente vai pensar nessa família espiritual, nesses laços que a gente criou com outros espíritos, a gente começa a entender o porquê de algumas coisas acontecerem em nossa casa e porquê de algumas coisas de algumas pessoas que nos encontramos durante a vida. Dentro da nossa casa, podemos ter como pai, como mãe, como esposo, esposa, filho, filha, avô, avó, como alguém que está no nosso convívio, uma pessoa que a gente ama demais, vida após vida. E decidimos estar juntos aqui na Terra para que um possa ajudar o outro na evolução, dando força, sustentando. Da mesma forma que podemos ter dentro de nossas casas pessoas que nas encarnações anteriores, ou talvez até em alguma encarnação muito pretérita, fomos inimigos mortais. E agora decidimos estar juntos, ou foi nos imposto estar juntos, para que através do seio familiar,
através do amor que o círculo carnal e a união carnal de sangue, de laços de sangue e DNA vão formar, consigamos resgatar erros de vidas após vidas, erros sucessivos uns para com os outros. Olha a importância do seio familiar na nossa evolução moral espiritual. Olha a importância do seio familiar, que desde a época de Jesus, desde antes de Jesus, todos os apóstolos, todos os discípulos, todos os profetas vêm pregando, se colocando como grandes pais, grandes mães de um povo. Madre Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida aos mais pobres e aos leprosos, era como grande mãe para aquele povo, para aqueles espíritos sofredores que passavam por uma pena muito grande aqui na Terra devido a erros do passado, causas anteriores, causas atuais das aflições, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ela se punha como uma mãe. Até por isso ela é chamada de Madre Teresa. Muito mais do que um título que a Igreja Católica coloca, o padre e a madre, que a gente, por ser um país de língua latina, né, o Brasil fala português e o português de Portugal, quem nos colonizou, é uma língua derivada do latim, uma língua latina, a gente sabe a tradução, que padre é pai, madre é mãe. Então ela se coloca na figura de uma mãe para aquele povo. Então, muitas das vezes, os laços carnais, de sangue e DNA, eles vão configurar a família, sendo quem são meu pai, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem são meus filhos. Mas, na maioria das vezes, os laços que definem a família verdadeira são laços de amor, de causa ou de resgate. Olha a importância da gente entender, então, por que nos mandamentos, por que na lei do decálogo, Deus coloca esse mandamento diferente dos outros. No momento da psicografia de Moisés, na tábua, para trazer os 10 mandamentos ao mundo, todos os mandamentos são imperativos. Não cometeis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, amar a Deus, amar ao próximo. Então a gente tem imperativos, ordens que Deus nos dá. Mas no mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é incluso uma pena, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então é colocado nesse mandamento um consolo ou um presente para quem o seguir e ao mesmo tempo uma pena para quem não o seguir. Porque quem segue, quem honra o pai e mãe, viverá longo tempo na terra. Aquele que desonra não terá tanto tempo na terra. Vamos trazer isso para os dias atuais? A gente sabe que a sociedade mosaica, aquela época, os hebreus e o povo mais antigo, eles tinham crenças bem conturbadas, alguns em politeísmo, né, vários deuses, outros em Deus nenhum, outros em outras crenças diferentes, ao passo de que o tempo que Moisés ficou em reclusão, sozinho, para psicografar os 10 mandamentos e as leis mosaicas que ele criou para a preservação do seu povo, derreteram o ouro que tiraram do Egito e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Era o povo daquela época, provavelmente nós, que estávamos ali já cometendo erros para agora resgatar, que precisavam de um tom mais firme na palavra. Eles gostavam de estar aqui na terra, porque Deus tinha prometido uma terra prometida. Deus falou para Abraão seguir para Canaã, um lugar que era presente na terra, que seria um paraíso. Então aquele povo queria estar mais tempo na terra. Então, se eu prometesse para eles dádivas espirituais, muito provável não queriam seguir, não iam querer, né, pensar no assunto, porque o que está depois da vida, depois da morte, a gente não sabe. Um acredita que é a ressurreição, o outro que é um mundo dos mortos, o outro que é a pena eterna, o outro que é um sono profundo. Ninguém entra num consenso, ninguém consegue te dar a certeza se é ou não é, então ficaremos aqui na terra, que aqui tá legal. Então é prometido para aquele povo mais tempo de terra. Aí quando Jesus está aqui na terra, mostra que há muitas moradas na casa do Pai, mostra que nós somos espíritos reencarnantes, porque tem durante a passagem do Cristo, ele trazendo
algumas parábolas, algumas palavras que acabam por sintetizar o que a doutrina espírita viria mais tarde para explicar. Então, Jesus transforma essa promessa de uma vida aqui na Terra, né, mais tempo aqui na Terra, de uma vida espiritual infinita. Então, honra teu pai e tua mãe, porque o Senhor vosso Deus vos dará ao longo tempo na terra, mas ao longo tempo da seguinte forma: você, como espírito imortal, honra seu pai e sua mãe. Por quê? Porque seu pai e sua mãe ou é um laço de amor que você tem, ou é um laço de resgate que você tem, ou um laço de causa que você tem. Sendo assim, se você quer cumprir o resgate, ama teu pai e tua mãe, porque se vocês eram inimigos e agora vocês se amaram, esse resgate pode ser que estar pago. Se é um laço de amor, de união, ama teu pai e tua mãe, porque vocês vão continuar juntos, se amando. Se aqui era ódio, virou amor, e aqui era amor, virou mais amor, que maravilha. Se é um laço de causa, vocês vieram aqui na Terra, né? Nós viemos aqui na Terra para cumprir uma missão juntos, que possamos nos amar também a fim de cumprir melhor essa missão. Mas aí é trazido nessa forma como honrar pai e mãe. E honrar é um pouco diferente de amar. Porque o amor pela minha mãe é muito fácil. Ela me deu a vida, ela me deu a luz, ela me deu sabedoria, ela até hoje me ampara e me acolhe. Amar o meu pai é muito tranquilo. Um exemplo, uma pessoa que me arrasta para o bem, para o caminho do bem, para ser uma pessoa melhor, um bom profissional, uma boa pessoa. Amar meus irmãos, amar minha esposa, seria algo muito fácil. Agora, honrar vai além de amar. Honrar é respeitar. Honrar é dar orgulho. Honrar é amparar. Quantas das vezes que a gente não percebe filhos que abandonam os pais porque eles ficaram velhos, porque agora eles têm dificuldade, porque durante a velhice é difícil de aguentar, principalmente quando doenças chegam. Um Alzheimer, um câncer, um Parkinson, doenças degenerativas que vão transformando o senhorzinho, a senhorinha, né, o idoso, talvez numa espécie de uma criança. E aquele filho, que agora não tem tempo para cuidar do pai, esquece que lá no passado, quando ele era um bebê, o pai e a mãe o cuidou. Será que a mãe pôs preço no leite? Pôs preço nas noites de sono que passou para cuidar daquela criança doente, febrosa, com gripe? Será que o pai pôs preço a tudo que ele fez para criar um bom cidadão? E talvez agora, na velhice dos nossos pais, acabamos por nos considerar ocupados demais para não cuidar deles. O que é crime no estatuto da criança, do adolescente, também é crime no estatuto do idoso. Então eu não posso abandonar uma criança, eu também não posso abandonar um idoso. Isso faz parte da lei brasileira. E às vezes a gente desampara. Para pensar agora, quantas das vezes que a sua mãe, durante o dia, lembra de você? Ou lembrou de você? Caso ela não esteja mais encarnada, tenho certeza que ela continua no plano espiritual sendo sua mãe. Então pensa quantas vezes ela lembra de você por dia. Quando ela vai comer alguma coisa, nossa, meu filho gostava de comer isso, meu filho gosta de comer isso. Quando ela vai comer alguma coisa que você não gostava, nossa, meu filho, quando era criança, não comia isso aqui. Nossa, olha que sol bonito, meu filho, minha filha gosta de ver o sol. Nossa, olha que lugar legal de passear, poderíamos ter trazido nossos filhos. A mãe vira para o pai e o pai para a mãe. Agora para pensar quantas vezes que nós pensamos nos nossos pais. Às vezes a gente está corrido no dia a dia, a gente nem percebe que os nossos pais gostavam muito daquela questão, gostavam muito daquela comida, daquele lugar. E às vezes a gente só vai dar valor quando a gente perde, quando está muito distante, ou quando se rompe os laços da carne e vai demorar para a gente se reencontrar nos laços espirituais. E aí a gente pensa, põe a mão na consciência e pensa, meu pai gostava muito dessa música, meu pai gostava muito dessa coisa aqui, minha mãe gostava muito dessa situação, desse pôr do sol, dessa praia, dessa comida. E aí a gente lembra com saudade, algumas vezes com remorso de não ter vivido a vida junto com eles, ou de não ter dedicado mais a nossa vida por eles. Piedade filial,
E aí vem o principal ponto dessa leitura que faz parte desse capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe, que os filhos precisam ser piedosos para com os pais. Porque para e pensa comigo, todo mundo, antes de ser filho, antes de ser pai e antes de ser mãe, foi filho. Então, o avô foi filho, a avó foi filha, o tio foi filho, o pai foi filho, a mãe foi filho, todo mundo foi filho. Todo mundo que está aqui na Terra foi gerado. Foi trazido para cá por um óvulo e um espermatozoide. Foi trazido para cá por uma gestação. Até então não tem formas de nascer na Terra sem ser pelo caminho da gestação. Pode ser que no futuro a medicina evolua e se crie um útero robótico que crie crianças? Não sei. Acho que talvez não. Porque o caminho natural de encarnação na Terra é caminho de evolução. E quanto mais se evolui, mais vai deixando de ser carnal. Mas não é o tópico da palestra de hoje. Deixa para quando a gente for falar de mundos superiores. Da onde a carne não é mais necessária e talvez os laços carnais sejam muito mais fracos e os laços espirituais sejam mais fortes. Mas aqui a gente está no planeta de provas e expiações. Um planeta carnal, de matéria. Ah, Jefferson, mas você não conhece meu pai. Você não conhece minha mãe. Será que eu conheço o filho? Será que eu conheço a filha? Antes de julgar nossos pais, será que somos bons filhos? É claro que eu sou, Jefferson, porque meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou e eu cresci e não abandonei meus filhos. Que ótimo! Porque você nunca deveria ser o pai que você não queria ter. Você nunca deveria ser a mãe que você não queria ter. Do mesmo jeito que você não deveria ser para seus filhos os pais e as mães que você não queria ter tido. Então eu preciso ser para meus pais os filhos que eu quero ter. E eu preciso ser para meus filhos os pais que eu tive ou queria ter tido. Mas Jefferson, tem pai que abandona, tem mãe que abandona. Aonde se encaixa isso aí na piedade filial? Nós não somos juízes. Nós somos muito pelo contrário, espíritos sofredores em evolução que fizemos muita coisa errada e não temos visão do todo. Talvez nas vidas anteriores nós fomos os algozes e agora nós somos as vítimas. O problema é que a gente se vitimiza demais e esquece que um dia eu fui o algoz. Pelo contrário, eu deveria me vitimizar de menos e perdoar. Porque quando eu perdoo, eu deixo de carregar comigo remorso, deixo de carregar comigo culpa, deixo de carregar comigo sofrimento. Não interessa se o outro se redimiu, se ele virou uma pessoa melhor ou não. Eu o perdoei. Ele não tem mais peso na minha consciência. Ele não tem mais dívidas para comigo. Porque eu o perdoei. Caberá a Deus, a justiça divina, a causa e efeito, fazer o julgamento daquele ser. Se é um pai que abandonou, se é um pai que maltratou, se é uma mãe que abandonou ou maltratou, a justiça divina, o karma de causa e efeito, vai cuidar de colocar as coisas no lugar, porque na linha do tempo, no fio da eternidade, tudo tende para a evolução, toda a criação tende para Deus. Um dia todos nós seremos anjos. O que é preciso é começar do agora a já nos melhorar, nos resgatar, porque afinal Jesus nos prometeu o céu. E é preciso que mereçamos esse céu. O detalhe é que todos nós temos erros. Todos nós. E é mais fácil eu julgar o arqueiro no olho do outro do que a trave no meu. O cisco no olho do outro do que a lasca de madeira no meu. Se o pai é ruim, se a mãe é ruim, se o filho é ruim, não importa. O que importa é como cada um tende para com o outro. Porque para uma mãe que tem um filho ruim, ela sempre vai perdoar. Ele sempre vai ser o menininho da mamãe. E um dia ele vai melhorar. Ela tem certeza disso. E ela está certa. Porque todos nós tendemos a Deus. Seja que ele melhore durante a encarnação, ou seja, nas próximas. Com o arrependimento dos erros que ele cometeu. Para um pai, um filho sempre vai tender ao melhor caminho. Por mais que ele esteja no errado. E para os filhos, isso deveria ser assim também. Afinal, a piedade filial é ampararmos o nosso pai e nossa mãe, honrá-los na figura que eles representam, como alguém que mesmo que tenha feito algo de errado, que mesmo que tenha cometido o pior dos erros do mundo, me deu a vida.
Pode ter me abandonado, pode ter me judiado de mim, pode ter feito o que for, mas me permitiu estar aqui nessa encarnação. Os erros dele, o karma, a causa e efeito, Deus vai cuidar, mas me permitiu me dar a vida. Então, se pudermos ser gratos por muitas coisas aos nossos pais, por dar abrigo, comida, amparo, ensino, um modo de ser, nos tornar pessoas boas, ser humanos de bem, que possamos agradecer a Deus por essas dádivas. Mas se não tivermos nada para agradecer aos nossos pais, que pelo menos agradeçamos por nos ter colocado no mundo. Porque nem sempre pai e mãe é quem gera. Nem sempre pai e mãe é quem gera a criança. Muitas das vezes, as mães e os pais biológicos são usados de veículo para que um espírito possa alcançar o seu destino de resgate. Talvez o meu resgate seria com outra família, mas essa família aqui na Terra talvez não poderia ter filhos, ou não conseguiram ter filhos, ou ainda não se encontraram. Mas aí uma mãe biológica e um pai biológico vão me gerar, vão me fazer aqui na Terra, vão organizar para que o meu corpo se materialize em carne, esse espírito que é de Deus e que é de luz se encarne aqui na Terra, depois vai me abandonar numa lata de lixo. Mas a dádiva divina, Jesus nos acompanha tanto, e a certeza de que Deus nos ama vai nos encaminhar para o lugar aonde a gente deveria estar de verdade. E talvez os laços carnais não foram possíveis, porque o pai não consegue, porque às vezes tem baixa produção hormonal, ou a mãe teve algum problema no útero, não consegue ter filhos, mas esse filho vai chegar nela, porque faz parte da programação de amor, de resgate ou de causa. De pai, mãe e filho. Eu preciso pensar se eu mereço ou não mereço. Eu tenho certeza que se a gente pudesse ver o todo mundo ia entender que merece os pais que tem. Se são bons é porque a gente merece pais e mães bons. Se são difíceis, merecemos também pais e mães difíceis. Seja para a nossa evolução, para sermos pessoas melhores e testarmos a nossa resiliência, seja para o nosso resgate, para repararmos os erros que cometemos com eles. Essa é a importância. Por isso que no início, já para ir finalizando, que eu sei que o meu tempo já estourou, que eu trouxe aquele poema do couro de boi. Porque nós precisamos ser para os nossos pais o que nós queremos que os nossos filhos sejam para nós. Porque a palavra instrui, mas o exemplo arrasta. O modo com que os nossos filhos verem que tratamos os nossos pais é o modo que precisamos esperar ser tratados quando chegarmos no ponto da velhice. O exemplo arrastando. Por fim, Kardec vai trazer aqui no finalzinho da leitura a importância dessa terra prometida, que agora é o plano espiritual, porque quando se honra o pai e a mãe, a gente grava na memória o que eles representavam pra gente. A gente cuida deles e eles gravam na memória o que a gente representa para eles, e assim nossos filhos vão gravando na memória os nossos netos. Quanto mais importante for esse vínculo de amor e de afeto, mais tempo o nosso nome será postergado aqui na Terra. Hoje eu lembro com muito carinho do meu avô que já faleceu, porque o nome dele foi muito bem implantado por ele para com a família. Tinha defeitos? Claro, todos nós temos. Teve problemas? Todos nós temos. Mas o nome foi muito bem implantado. Provavelmente para os meus filhos, quando vierem, eu contarei histórias do meu avô. E assim muitas das pessoas são. Quantas das vezes que eu não escutei a minha avó contar a história da minha tataravó. Ah, minha avózinha lá naquela época, na fazenda, e não sei mais o quê. Eu não convivi, não fisicamente, com aquele ser. Mas ele estava vivo no meu pensamento porque a avó estava contando as histórias. A importância de perpetuar coisas boas, boas energias. Porque quando nos reencontrarmos, será uma alegria muito grande. E se quem está escutando essa palestra, a última frase que eu vou trazer, né, o último pedacinho, quem está escutando essa palestra, que não tem mais o papai ou a mamãe aqui na Terra, se agarre na certeza de que eles nos acompanham do plano espiritual.
Afinal, nós somos seres imortais. Deus nos ama e Ele não nos permitiria ficar sem amparo. A diferença é que agora não é mais carnal, mas é um amparo espiritual. E talvez seja um amparo até mais forte, porque antes a nossa mãe não conseguia estar em todos os lugares que a gente está. O nosso pai não conseguia amparar em todas as necessidades e dificuldades que a gente passaria. Mas do lado de lá eles veem tudo, observam tudo e ajudam em tudo, na medida do nosso merecimento. Então se agarre no conforto de que Deus nos ama, nós somos imortais e temos do lado de lá anjinhos nos protegendo e guiando. E que ainda tenha a alegria e a graça de ter os papais e mamães aqui, sejamos gratos por cada segundo que Deus nos permite de ter mais um dia com eles, mais um aprendizado. E se eles forem difíceis, mais uma chance de perdão, mais uma chance de perdoar. Que possamos levar para as nossas vidas o tema da piedade filial, que abre esse capítulo tão importante que será estudado agora na sequência por algumas semanas, com tantos ensinamentos bons sobre a família espiritual, sobre a nossa reencarnação, as nossas vidas sucessivas e as pessoas que estão a nós atrelados durante essa jornada de evolução. Que Jesus continue nos abençoando cada dia, que Deus continue nos protegendo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo carinho da sua atenção, por me permitirem estudar junto com vocês. Fiquem com Deus, grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.